Bom dia, pessoal. Dando continuidade à aula da semana passada, faltou falar da dinâmica dos movimentos, onde a gente vai aplicar basicamente o conceito de momento das forças para discutir a questão das tensões dos músculos nos ossos, dos tendões nos ossos do ser humano. Esse conceito está associado com a aplicação da força em um braço de alavanca. Então a gente sempre vai pensar aqui num ponto de rotação, esse ponto aqui, por exemplo, e um braço de alavanca, que é essa distância daqui até o ponto de aplicação da força, para calcular o momento. O momento vai ser a força vezes esse braço de alavanca, e essa força sempre aplicada no sentido perpendicular ao braço de alavanca. Então aqui 90 graus. Esse sinal mais e menos que aparece aqui está associado com o sentido horário ou anti-horário de aplicação da força. Como essa força está atuando para baixo e o ponto de rotação está à esquerda, é como se ela fizesse esse movimento aqui, que é o mesmo sentido de movimento do ponteiro do relógio, então sentido horário. Sentido horário, sinal de menos. Sentido anti-horário, então sentido contrário, uma força que tivesse sentido contrário, sinal de mais. Aqui temos um exemplo. Encontre a força necessária para manter a barra em equilíbrio no ponto a 1 metro à esquerda de O. O O está aqui, vai ser o ponto de giro. Sendo que o sistema não pode girar em torno de O. Então percebam, tem uma força F1, 16 newtons, que tem um braço de alavanca que sai daqui até lá de 3 metros. 1 metro mais 2 metros, 3 metros. Está no sentido horário. Tem uma força F3, aqui vai ter uma força F2. Eu vou deixar sem o sinal, porque depois da equação a gente vai descobrir se ela está no sentido horário ou anti-horário. Vamos pensar ela apontando no sentido anti-horário, para baixo. E aí a gente vê o que está acontecendo. Tá? Uma força F3, 20 newtons, braço de alavanca, 1,2 metros. Está no sentido anti-horário. E uma força de 40 newtons, a uma distância aqui 1,2 mais 1,5, 2,7 metros, no sentido horário. Vamos colocar uma página em branco para nós fazer a conta. Aqui. Então nós temos F1 Opa, sumiu a tela. Aqui. Nós temos F1, que é 16 newtons, sentido horário, e o braço de alavanca, aquela distância D, é de 3 metros. 3 metros. Nós temos uma força F2 que eu coloquei no sentido anti-horário. Que eu não sei quanto vale, eu estou procurando o valor. Sentido anti-horário. E a distância é 1 metro.
Nós temos uma força F3 de 20 newtons. No sentido anti-horário. Braço de alavanca de 1,2. E nós temos uma força F4 40 newtons, sentido horário. E o braço de alavanca é 2,7. Então, momento 1, fazer um Mzinho, M1, vai ser força vezes braço de alavanca, 16 vezes 3, isso dá 48. A unidade aqui é Newton vezes metro, força vezes distante, Newton metro. Nós temos o momento 2, que vai ser... ali está no sentido horário, esqueci de colocar o sinal. Então aqui vai ficar menos 48. Vou botar o sinal de menos aqui embaixo. Menos 48 está no sentido horário. F2 no sentido anti-horário, 1 metro. Então vai ficar F2 vezes 1. Sinal de mais, que dá o próprio F2. Um momento 3. Deixa eu apagar aqui. Momento 3, que vai ser sentido anti-horário, então é positivo, mais 20 vezes 1,2, o que dá 24. Newton metro. E um momento 4, que dá sentido horário, portanto, menos 40 vezes o braço de alavanca, 2,7, o que dá, que parece 1, pareceu 1. O que dá menos 108 Newton metro. Bom, para saber situação aonde aquela barra não vai girar, a soma desses momentos aqui tem que dar igual a 0. Então vamos lá. M1 menos 48. M2 é próprio F2. M3, 24, mais 24.
e M4 menos 108. Isso tem que dar 0. Somando os números, menos 108 com 48 dá menos 156, mais 24 dá menos 132. Então fica F2 menos 132 igual 0, ou seja, F2 igual 132 newtons. Então, o que precisa ficar claro para vocês é que momento da força é força perpendicular vezes o braço de alavanca, e que a soma dos momentos, para que a barra, para que o corpo não gire, para que a situação não gire, a soma dos momentos tem que dar 0. Tá? Então, um exemplo do Duran, tá, pessoal? Então aqui tem um braço, tem um músculo que está exercendo uma força aqui nesse ponto, no osso. Ele está num formato do cotovelo mesmo, só que formando um ângulo aqui quase de 90 graus. Ele está sustentando um corpo, tá? O conjunto antebraço e braço, então o antebraço está aqui. Deixa eu botar ponteiro para uma seta. Então o antebraço está aqui, o braço está aqui, desculpe, o antebraço e mão pesa 23,13 quilos. Então todo o conjunto pesa 23,13 newtons. O ponto de aplicação desta força encontra a 11,9 centímetros do cúbito. Cúbito é esse ponto aqui da junção dos dois ossos, do antebraço e do braço. Tá? Então, ponto de aplicação, 11,9 centímetros, está aqui, ó, colocando a 11,9 centímetros, está o peso de todo o sistema, todo o conjunto, que é o braço e o antebraço. Tá? A mão sustenta uma esfera de 60 newton, como mostra a figura. Então, a partir do cúbito, que é esse ponto aqui, até chegar lá na esfera, no fio que sustenta a esfera, 33 centímetros. Percebam que a distância da linha da esfera até o ponto onde o músculo está em contato com o osso é 29 centímetros. Em outras palavras, 33 menos 29, a distância daqui de O até esse ponto é de 4 centímetros, como representa essa figura aqui. Ó. Então tem aqui a força do músculo, força muscular, distância a partir do cúbito de 4 centímetros, o peso do sistema, 23 newtons aplicado a 11,9 centímetros do O, e aqui 60 newtons para baixo. Pede, letra A, seu momento, se o antebraço é perpendicular ao braço, determine a intensidade e a direção do momento gerado pela esfera em torno do cúbito e depois a força muscular em torno do cúbito. Então, momento da esfera é 60 newtons para baixo, distância até o cúbito 33 centímetros. Então 60 vezes 0,33, 19,8 newton vezes metro.
Percebam que o ponto está aqui. E se fôssemos olhar se ele gira no sentido horário ou anti-horário, ele está girando no sentido anti-horário. Por isso o sinal de mais, tá? Essa aqui é positivo. Para saber a força muscular em torno do cúbito, a gente vai fazer a soma dos momentos igual a zero. Tá? Percebam que a força de 60 newtons e a de 23 giram no sentido anti-horário, esse sentido indicado aqui. E a força muscular gira no sentido horário. Então o momento da força muscular tem que ser igual à soma dessas duas aqui, para ficar em equilíbrio. Então força muscular vezes o braço de alavanca, que é 4 centímetros, vai ser igual à soma dos momentos das outras duas forças. 23,13 vezes 0,119, tem que estar no sistema internacional, tá, pessoal? 11,9 centímetros para metro é 0,119. 4 centímetros é 0,04 metros. E para a esfera, 60 vezes 33 centímetros, que é 0,33. Fazendo essa soma toda, dá 22,55 Nm. Como aqui está multiplicando a força vezes 0,04, a força passa ao 0,4 dividindo. Vai dar 563,81. 563,81 newtons. Exercícios que eu propus para vocês, eu já vou resolver hoje com vocês, 2 exercícios. O exercício do Duran, página 35, página 65. Uma pessoa de 91 kg encontra-se agachado, estando seu pé inclinado 44 graus em relação horizontal, como mostra a figura. Determine a intensidade da força muscular exercida pelo tendão sobre o calcâneo e a intensidade e a direção da força de contato exercida pela articulação do tornozelo. Tá? Então, a pessoa tem, eu vou resolver já aqui. Pessoa tem 91 quilogramas. 91 quilogramas. Basicamente a força vai ser dividida entre os dois pés. E a força é a força-peso. Então 91 vezes 9,8 dividido por 2 para dar a força em cada pé. Então é como se aqui o piso estivesse exercendo uma força de 446 newtons na base do pé dele. Tá? Bom, as forças têm que ser todas perpendiculares para a gente poder calcular os momentos. Tá? Então é aí uma questão da decomposição dos vetores. Tá? Aqui tem uma força que está assim para cá, e esse ângulo aqui, ó, é 82 graus, não é 90. Então eu peguei e descontei de 90 menos 82, sobrou 8 graus para essa força, para chegar no 90. Então, para fazer chegar no 90, tem que decompor vetor. Se eu estiver procurando um cateto adjacente, F cosseno do ângulo. Então, essa força F cosseno do ângulo, esse cosseno dá para calcular na calculadora, é 0,99. Então, 0,99 F é a força agora perpendicular aqui ao braço de alavanca. Tá? E a outra força que aparece é essa força de 446 newtons aqui, que tem que decompor nessa componente perpendicular ao braço de alavanca. Tá? Então, se aqui é 44 graus, que é conforme indicado na figura, sobra aqui para o outro lado 46 graus.
E essa força que a gente está procurando é um cateto oposto ao ângulo, está na frente do ângulo. Se está na frente do ângulo, é a força seno do ângulo. Então aqui o valor da força 446 vezes o seno de 46 dá os 320,82. O que sobrou agora? Sobrou assim, basicamente assim, ó. Nós temos o pé, tá assim nesse sentido, uma força para cá, fazendo 90 graus, que é o 0,99 F, 0,99 F, 99 F, assim, e uma força para cá, que é esse valor aqui, 320,82, tá? Também fazendo um ângulo de 90 graus. O ponto de giro é esse ponto central aqui, ó, tá? E nós temos os braços de alavanca. Então o giro está aqui no meio, uma força está no sentido horário, a 0,99 F está girando no sentido horário, no sentido do ponteiro do relógio, e a outra força, que é essa aqui, está girando no sentido anti-horário. Os braços de alavanca tem aqui 3,5 para essa força e 5,3 para outra força, tá? Pede na letra A a intensidade da força exercida pelo tendão sobre o calcânio. Na letra B, a intensidade e a direção da força de contato. Tem uma força aqui, ó, tá? R, uma força de contato exercida pela articulação do tornozelo, tá? Então, para fazer a questão das forças, 0,99 F vezes o braço, que é 3,5 centímetros, 0,035 metros, e o que sobrou da outra força, 320,82, e o braço de alavanca, 5,3. Um tem que ser igual ao outro, porque uma está no sentido horário, a outra está no sentido anti-horário, tá? Ou soma as duas e põe igual a zero. Fazendo esse produto, 0,99 vezes esse número, 0,035, dá 0,03465. Fazendo o produto do ADK, dá 17,00. Isso está multiplicando o F, então o F passa a ser 17 dividido por 0,03465. Então a força é de 490,72. Para saber a letra B, vamos pensar a componente que está ao longo do movimento, tá? Aqui na figura inicial, aqui, ela está um pouco inclinada, esse R, tá? Não está bem perpendicular, tá? Tem um ângulo θ aqui, ó, indicado na figura, aqui tem um ângulo. Nós vamos pegar só a vertical, senão dá muito trabalho para nós e vocês vão se assustar demais com os cálculos, tá? Então vamos pegar só a componente vertical. Como tem uma força para cá, que é 0,99 F, onde o F é 490,72, essa força dá 485,81. A outra força, já calculamos antes, 320,82. Então, na direção Y, eu tenho 485,81 mais essa outra força que também aponta para cá. A soma as duas vai dar 806,63. Para saber a outra componente, alguém quiser dar uma olhada, teria que olhar as componentes X dessas forças e Y, tá? Como aqui eu só olhei a componente Y, eu chamei aqui de Y, tá, pessoal? Chamei aqui de Y.
teria a componente X, essa força estava inclinada, então teria um pedacinho, uma força apontando para cá, assim ainda. Tá? E a componente da outra força aqui debaixo, na direção X, é zero. Não é zero, porque é 46 graus. Tá? Então teria a componente associada com o seno dos 8 graus, dá 68,29, e com o cosseno dos 46, que era o ângulo que tinha aqui embaixo, ó. Aqui era 46 graus. Então tinha a componente X, que poderia saber, vai dar 241,52. E dá para saber aquele ângulo que ficaria ali naquela figura, esse ângulo aqui, ó. Tá? Mas isso não precisa, numa questão de avaliação, se eu solicitar, eu vou pedir para vocês acharem a força vertical no máximo, tá? Que é achar já aqui na direção das forças que foram decompostas antes já. Então já decompusemos uma nessa direção perpendicular ao braço de alavanca, aqui 90 graus. Fizemos decomposição da outra força na direção do braço de alavanca, também 90 graus. Então se eu somar as duas já dá a componente Y. Tá bem? No outro exercício, um pé humano está submetido a duas forças trativas, então forças de tração, por dois músculos flexores, tá? Aqui no desenho, não sei se dá para ver, tem aqui um músculo que atua aqui nesse ponto e um outro músculo que atua nesse ponto aqui, ó. Tá? Conforme mostra a figura. Determine o momento de cada uma dessas forças em relação ao ponto O, que está aqui embaixo, que é o ponto de contato do pé. As forças estão indicadas na figura, não sei se dá para ver bem. Tem uma aqui inclinada assim, 30 graus. Aqui. 89 newtons. Tem uma outra que está inclinada assim. Aqui. Com esse valor. 133,51 e o ângulo aqui é 70 graus. Agora percebam, eu disse que força vezes braço de alavanca dá o momento da força. Então, para o momento da força, essa força aqui de 133,51, eu preciso dessa distância daqui. Opa, saiu fora. Daqui até chegar ali. E para outra força, eu preciso daqui até chegar. Opa, tá deslizando aqui. Daqui até chegar aqui. Tá? Esse primeiro é fácil porque tem um triângulo aqui, ó. Retângulo. Eu tenho o valor, eu tenho o valor 8,89 centímetros aqui e uma altura aqui de 10,16. Então dá para achar a hipotenusa por Pitágoras. Só tem que procurar o ângulo para essa força aqui para ficar 90 graus, que ela não está em 90 graus. Tá? E para outra força, também não está 90 graus. E a distância agora tem que somar com esse 2,54. É 8,89 mais o 2,54. Tá? Então a conta já está sendo feita aqui. Para a força de 89, o braço de alavanca é a hipotenusa aqui. D ao quadrado é 10,16 ao quadrado. Essa altura aqui é ao quadrado. Mais a soma dessas duas aqui é ao quadrado. 2,54 mais 8,89 ao quadrado. Depois extrai raiz. Tá?
vai chegar em 15,29. Então, o braço de alavanca para a força de 89 é 15,2928. Tá? Para saber o ângulo de 90 graus em relação a esse braço de alavanca, a gente vai precisar saber esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui embaixo. Como é que faz isso? Função inversa da tangente da hipotenusa. A hipotenusa, ou melhor, cateto oposto pelo cateto adjacente, que é essas duas distâncias aqui, somadas. Então, vai dar 41,63 graus. Sabemos agora esse ângulo aqui embaixo. Basicamente, o que a gente tem é esse ângulo. O braço de alavanca, que é essa distância daqui até aqui, é 15,29. Preciso saber uma força que fique perpendicular aos 89, fique perpendicular ao braço de alavanca. Então, aqui é 41,63. 90 menos 41 dá esse ângulo aqui. Para saber o ângulo que eu quero, para decompor o vetor, esse pedaço aqui, vai ser 90 menos 41, esse pedacinho aqui, mais o de 30, vai dar 78,36 graus. Tá? Então, 98. Eu estou procurando esse ângulo aqui, ó, pessoal. 90 menos 41, esse pedaço, mais o de 30, vai dar o ângulo em relação a esse braço aqui. Tá dando tudo esse ângulo aqui, daqui até ali, ó. Assim. Isso tudo deu 78,36. Se eu calcular o seno, eu tenho essa componente assim, ó, na direção perpendicular, que é a direção que eu estou interessado aqui, ó. Então, 89 seno de 78 dá 87,17, vezes o braço de alavanca, que nós sabíamos, 15,29, dá um momento menos 13,33, porque está no sentido horário, o ponto está aqui, e ela está girando assim, ó, no sentido do ponteiro do relógio. Tá? Para outra força é mais fácil, que nós tínhamos as duas distâncias já fixas, dá um triângulo exato. Então, o braço de alavanca é 13,5, faltou colocar aqui. O braço de alavanca é 13,5. O ângulo em relação à horizontal, esse ângulo aqui, esse ângulo em relação à horizontal, cateto oposto, aqui era 10,16. 10,16, e esse pedaço daqui até aqui era 8,89. Então, a hipotenusa 13,5, o ângulo, função inversa da tangente com cateto oposto, 10,16 por 8,89, vai dar 48,81. E se a gente fosse olhar na figura do livro, ele fala que esse ângulo aqui, ó, é 60 graus, que deveria ser o mesmo ângulo que nós teríamos aqui em relação a essa linha daqui, que chega, essa linha daqui, que chega até lá naquele ponto de aplicação da força. Tá? Então tá equivocado o livro, não dá 60 graus, dá 48,81. O ângulo
da força em relação aos 90 graus para colocar aqui a força perpendicular ao braço de alavanca, então 90 graus em relação a esse braço aqui, ela ser essa direção. Eu preciso saber do ângulo da força em relação a componente para poder decompor, tá? Então aqui é 48,81, ali era 70, então vou fazer 70 mais 48 menos 90, que é esse pedaço aqui de menos 90, vai dar aquele ângulo lá, tá? 70 mais 48 dá tudo esse ângulo daqui até chegar lá, menos 90, dá aquele pedacinho lá em cima, 28,81. Componente cateto adjacente, então multiplica por um cosseno, força cosseno de 28,21 vezes um braço de alavanca, que é 13,5 centímetros, né? Então, pegando a força, 133,51, calculando o cosseno na calculadora, né? E multiplicando por isso aqui no sistema internacional, 0,135, 135 metros, vai dar menos 15,79 Nm. Então aí calculamos os dois momentos que haviam sido solicitados para essas duas forças, para de 89 e para de 135. Um pé inclinado, tá, pessoal, implica em ter que fazer essas decomposições. Um pé que estiver apoiado em 90 graus não precisa tanta decomposição, como são os exercícios que eu propus para vocês. Então aqui tem o ponto de giro do pé, aqui no meio. Tem uma força peso aqui para baixo, massa vezes gravidade, vai ser dividido por 2, tá, pessoal? Essa pessoa tem 70 kg, metade da massa vai ficar em cada perna e metade vai estar apoiada em cada pé. Então o peso é massa vezes gravidade, massa vezes a gravidade, usem o 9,8, divide por 2, vocês têm essa componente de força aqui. O braço de alavanca, daqui até aqui é 3,2, esse pedacinho aqui 3,2 centímetros. E o ponto de aplicação da outra força, 4,4. Então o momento de uma vai ter que ser igual ao momento da outra. Uma está em sentido contrário da outra em relação a O. Tá? Vai ter que decompor aqui só esse F, que ele está inclinado. Aqui, esse ângulo é 83 graus. 83 graus. Tá? Momento de uma igual ao momento de outra. Exercício para vocês fazerem e depois vocês anexam para mim numa tarefa que eu vou disponibilizar para vocês amanhã. Tá? Ou hoje, melhor, né? Porque a aula é para hoje. Vou dar um prazo até a semana que vem. E o outro exercício, o antebraço, conforme mostra a figura, tendão do bíceps, está aqui o tendão, exerce sobre o antebraço uma força de 70 newtons de intensidade. Então aqui está a força, o ângulo é de 30 graus, determina a intensidade da força, a componente muscular paralela ao antebraço. Então, essa componente aqui, paralela ao antebraço, e a componente da força aqui. Tá? 70 newton, não, desculpe, 70 newton é F, ele quer saber essa componente aqui, paralela ao antebraço, e essa componente aqui. Só lembrar que uma é o cateto oposto, e se é um cateto oposto, é a força
multiplicada por um seno. Tá? E a outra é a hipotenusa. Isso aqui é a hipotenusa. Enquanto que essa força aqui de 70 é o cateto adjacente. E lembrar a decomposição de vetores. E aí vocês têm, então, hipotenusa vezes cosseno ou seno do ângulo vai dar o cateto oposto ou o cateto adjacente. E aí vocês têm já a resposta direta, é só uma decomposição de vetores. Tá bem? Os outros exercícios já apresentei em outros slides. Espero que todos tenham conseguido entender, embora um pouco mais sofisticado, a apresentação desses temas. Se houver qualquer dúvida, vocês podem me perguntar no chat, ou até pode usar o WhatsApp para esclarecer alguma duvidazinha, tá? Mas os exercícios fica mais uma semana aí para vocês fazerem e anexarem para mim, tá? Semana que vem vai ser a aula síncrona daí, tá ok? Um abraço a todos, bom trabalho.